Vamos lá. Eu vou falar hoje sobre um conceito. Falar não, né? Tô tentando escrever um texto falando sobre esse livro aqui, ó. Inteligência Social, do Daniel Goleman, onde eu vou falar sobre o eu-tu. Vou colocar pra gravar aqui no computador. E aí eu tô tentando escrever uma peça de copy. Só que, cara, não é fácil. É muito difícil. Porque mesmo eu tendo feito muita coisa com a inteligência artificial aqui no meu computador, mas eu não sinto que conecta ainda. E olha que eu já li essa parte aqui, ó. Cadê? Eu parei. Eu parei aqui. Só que ainda assim eu não consegui conectar bem. Aqui no nosso texto que a gente escreveu, a gente vai contar a história de uma mulher que perdeu a irmã recentemente. Deixa eu ler aqui os cards que a gente escreveu. Tá assim. Eu vou colocar uma foto do livro na capa e tá assim. De uma cena que não saiu da minha cabeça. Uma mulher tinha acabado de perder a irmã e um amigo ligou para ela para dar os pêsames. Ela começou a falar da dor, ela sentiu que poderia compartilhar com ele aquele momento. Ela começou a falar da dor e escuta do outro lado o tec do teclado. Ela começou e ele estava respondendo um e-mail enquanto ela estava chorando. Quando os dois desligaram, ela só queria que ele nunca tivesse ligado. O livro é A Inteligência Social, do Daniel Goleman, e ele dá um nome para o que ela sentiu. O Martin Buber, que é um filósofo austríaco, ele descobriu que existem dois tipos de relações entre nós humanos, que é o eu-tu e o eu-isso. Onde em uma a gente trata o outro como se ele fosse um objeto, e não como gente, no caso, o eu-isso. A gente vive nesses dois modos, o eu-isso, o outro como instrumento, um meio para qual aquilo que eu quero, e o eu-tu, onde o outro ele é o fim. O eu-tu, onde eu-tu, o outro é um fim, o que ele sente me modifica. Deixa eu fechar minha porta. Opa. Aí eu parei pra pensar mesmo. Ali no nosso feed, quanto conteúdo é eu isso somente? Fala só pra um número, mirar conversão, tratar a gente como público-alvo, e eu acredito que as pessoas sentem igual a mulher que tava no telefonema, igual que ela sentiu. Opa. Eu não sei por que fica fazendo isso. Tá, vamos continuar. Aí eu pensei no nosso feed. Quanto conteúdo é isso puro? Fala só pra um número, mirar a conversão, tratar a gente como público-alvo. E a pessoa do outro lado sente, igual a mulher do telefonema sentiu. E tem uma coisa que eu só entendi 2 anos depois de ler isso. Porque a gente se conecta com quem mostra a vida. Por quê? O Goleman explica que quanto mais história alguém compartilha, mais você sente o que ela sente. Vira uma conexão eu-tu. Quem se expõe não é vaidoso, ele tá construindo um encontro. E aí na minha cabeça veio já o princípio do handicap, o sinal custoso, onde a gente, e até mesmo o efeito da mera exposição. Então meio que junta as três coisas de novo. Junta o efeito da mera exposição, o eu-tu, eu-isso e o princípio do handicap do Amos Zahavi. E aí, essa opção aqui eu gostei. O Buber escreveu a frase que fecha isso pra mim. Toda vida verdadeira é encontro. Talvez o que falte no feed não seja alcance, seja encontro. E aí é o que eu acredito que vem do princípio da gente ser a gente.
Nada vai conectar mais as pessoas conosco do que a gente mesmo. Do que aquilo que a gente acredita, do que aquilo que a gente vê, do que aquilo que de fato acontece. Olha, por exemplo, agora com a questão dos creators, onde a galera tá criando muito conteúdo, mostrando a vida, mostrando o trabalho, mostrando a rotina da empresa. Isso aí se tornou uma nova forma de se conectar com as pessoas. E aí eu tava lendo aqui também que... Cadê? Nossa experiência de unidade, a sensação de fundir e compartilhar identidades, aumenta sempre que levamos em consideração a perspectiva da outra pessoa, e se fortalece quanto mais vemos as coisas a partir do seu ponto de vista. O momento em que a empatia se torna mútua tem uma ressonância especialmente preciosa. Duas pessoas cujas mentes estão fortemente conectadas chegam a completar as frases uma da outra. É o sinal de uma relação vibrante que os pesquisadores de relações conjugais chamam de validação de alta intensidade. O eu-tu é um relacionamento unificador, no qual, por um momento, uma pessoa especial é vista como diferente de todas as outras e conhecida em todas as suas características singulares. Essas interações profundas são momentos dos quais nos recordamos com mais nitidez em nossos relacionamentos íntimos. Buber estava se referindo exatamente a esse entrosamento de total plenitude quando escreveu Toda a Vida é Encontro. A menos que sejamos santos, estabelecer um relacionamento eu-tu com todas as pessoas que encontramos é pedir demais de nós mesmos. É inevitável que a vida oscile entre os dois modos. Buber compreendeu. Temos uma espécie de eu dividido em duas províncias, clara e meticulosamente delimitadas. Uma é o isso, a outra o tu. O tu abrange nossos momentos conectados, mas lidamos com os detalhes da vida no modo isso, por meio de comunicações utilitárias focadas em fazer uma única coisa. Tem uma parte aqui que eu acredito que vai ser muito... Aqui, achei. Freud já disse muito tempo atrás que tudo aquilo que estabelece significativos pontos em comum entre a pessoa desperta... Nossa, aqui eu tô meio analfabeto, né? Tudo aquilo que estabelece significativos pontos em comum entre as pessoas desperta sentimentos de camaradagem. Fato que não passa despercebido por qualquer pessoa que tenha entabulado uma conversa bem-sucedida com um atraente parceiro em potencial, realizando uma visita de vendas a um cliente desconhecido ou apenas passado tempo com um passageiro na poltrona do outro lado de um longo voo. Mas, sob essa conexão superficial, Freud viu que a interação intensa poderia forjar uma identificação imediata, uma noção de que o outro e nós somos praticamente uma única e a mesma pessoa. No nível neural, conhecendo você significa que estou adquirindo uma ressonância com seus padrões emocionais e mapas mentais. E quanto mais nossos mapas se sobrepõem, maior é a identificação que sentimos e maior é a realidade compartilhada que criamos. À medida que aumentamos a identificação entre nós, as categorias mentais passam por uma espécie de fusão, de modo que pensamos inconscientemente naquelas pessoas que são importantes para nós, de forma muito parecida com o que pensamos sobre nós mesmos. E aí eu penso sobre as pessoas que compartilham a vida, que mostram as dificuldades. Por exemplo, o Toguro agora mostrando a realidade dele que ele conseguiu construir depois de muitos anos, documentando a história dele. Eu penso, por exemplo, no João Adib, na galera agora que tá fazendo isso, que estão de fato documentando a trajetória profissional, a trajetória de vida, a trajetória que eles passam aqui nessa terra. E de certa forma isso acaba conectando porque vê que existe uma pessoa real do outro lado. E eu penso muito na parte agora dos creators, que eles estão fazendo exatamente isso, compartilhando as suas opiniões, compartilhando aquilo que torna o mundo interessante para eles. E eu acredito que é esse o ponto. Não necessariamente a gente precisa agir o tempo todo como eu-tu ou eu-isso. A gente, como o Martin Buber e o Goleman trazem aqui nesse capítulo, a gente transita entre os dois mundos, porque
existem conexões que, imagina a gente pegar e chegar para outra pessoa e a gente talvez teria muito mais problemas também se a gente fosse o tempo todo tu. Mas eu penso que na parte quando a gente tem uma solução a entregar para as outras pessoas, a gente tem um produto, algo que a gente oferece para outra, a conexão mais interessante seria tu, porque vem de conexão. Apesar de que também tem o Daniel Pink que fala que todos nós vendemos alguma coisa, estamos vendendo alguma coisa. Eu mesmo nesse momento estou vendendo uma ideia para você sobre uma copy que eu tô tentando escrever e que eu ainda tô com dificuldade porque ela ainda não conectou de acordo com o que eu acredito. Mesmo que esteja boa, mas não tô sentindo aquele vive da Visanime, aquilo que inflama o ser, aquilo que eu falo, nossa, era isso que eu queria. Ainda não consegui. Mas, pensando, por exemplo, no Eugene ou no Claude Hopkins, que escreviam copies brilhantes, copies interessantes pra caramba, eu vejo que é o caminho natural a se seguir, não é uma coisa extremamente simples, é uma coisa complicada. Exige a gente entender, de fato, não só inteligência social, mas também inteligência para destilar um conteúdo que é denso, porque isso aqui é uma coisa que eu acredito que não é fácil, tanto que eu acredito que o Martin Buber passou boa parte da vida dele estudando sobre isso, o Daniel Goleman também um bom tempo escrevendo sobre esse baita livrão aqui, que é muito bom. Não terminei de ler ele ainda, mas esse foi uma parte assim que me pegou muito, porque eu vejo que falta isso nos dias de hoje. A gente não se conecta mais. A gente vive numa utilidade. A gente chama as pessoas do outro lado de audiência, de views, de... como se alguém que não fosse importante. Alguém que não tem sentimentos do outro lado. E talvez seja por isso que o mundo ande da forma que anda. É uma coisa que não é tão simples. É meio complicado falar sobre isso, mas eu acredito que quando eu conseguir de fato entender sobre esse eu, tu, ou de, que é o do alemão, eu acredito que aí vai ficar mais a minha cara. Só que é um processo, tem que ler, tem que destilar, tem que reler, tem que anotar, tem que tentar entender, porque eu não quero escrever para parecer inteligente, eu quero escrever para mostrar para outra pessoa que eu vi uma coisa que eu achei interessante e que ela merece ser compartilhada, porque pô, esse cara passou, eu não sei quanto tempo ele passou da vida dele para explicar um fenômeno que a gente muitas vezes não entende, mas é explicado, porque a gente é conexão, nós somos as conexões entre as nossas células, entre as pessoas, entre tudo, a gente é conexão. Então, existem momentos que a gente precisa ter essas conexões. Eu acredito que o conteúdo, que a nossa marca, a nossa comunicação, ela tem que refletir isso. Eu, por exemplo, com as pessoas, com os meus clientes, com as pessoas que eu quero trazer para perto na minha vida, eu não quero ter uma relação de isso. Eu quero ter uma relação real, relação empática, considerável com as pessoas. Porque, pô, a vida anda difícil, a vida não anda fácil. E eu acredito que nunca vai ser, já que estabilidade não existe. Então eu acredito que o ponto é realmente falar aquilo que a gente acredita, buscando se conectar. E sim, terão pessoas que não irão se conectar, mas as que irão se conectar são as pessoas que a gente quer. E entra o filtro em ação. A gente não fala para todo mundo, a gente não entrega para todo mundo, a gente não atende todo mundo. Então é entender quem a gente quer conversar, falar com esse público de acordo com aquilo que a gente acredita e de acordo com a mensagem que a gente conecta com ele, e de certa forma ser genuinamente a gente. Talvez seja esse o caminho, talvez não seja também, eu não sei.
Eu tô aqui também na minha descoberta, na minha procura em busca da minha descoberta. Ainda não cheguei lá, não sei se existe um chegar lá, mas eu acredito que vai ficar mais polido com o tempo e eu vou conseguir conectar melhor, falar melhor e principalmente construir copies que são melhores, mais conectivas, não mais necessariamente inteligentes, mas principalmente que fazem com que a mensagem do outro lado seja compreendida. Porque para mim, comunicação, muito mais importante do que falar palavras bonitas, coisas complicadas, é fazer com que a pessoa do outro lado entenda aquilo que eu tô pensando e sinta, pô, o Vitor trouxe uma coisa que eu consegui entender. Esse é o objetivo da comunicação para mim, é fazer com que o outro compreenda. É a minha relação de eu-tu com o conteúdo e com a pessoa que tá do outro lado. Por isso que eu acredito que o técnico não funciona. Eu não tô falando de igual para igual. Você não é um gestor de tráfego que tá me vendo. Não sei se é, mas eu não falo para gestores de tráfego, eu falo para pessoas que talvez utilizam a gestão de tráfego como um meio. Mas principalmente eu falo com pessoas. A gente costuma delimitar aquilo que a gente é de acordo com aquilo que a gente faz. Isso é uma coisa que para mim não é coerente. A gente é muito mais do que aquilo que a gente faz. Então, trazendo essa perspectiva, eu acredito que a gente vai conseguir construir coisas muito melhores, conteúdos que conversem melhor com nossa audiência, conteúdos que sejam aquilo que a gente acredita e, consequentemente, vai conectar com a nossa audiência, mesmo que ela ainda não exista. E, na verdade, eu acredito que existe, ela existe. Só que existem momentos que talvez ainda não tenham chegado. Talvez o conteúdo que eu crio hoje é para uma audiência futura que vai me ver daqui a 2, 3 anos. Eu não sei, mas eu só vou saber se eu continuar a fazer isso aqui. A gravar, a destilar esses pensamentos, a colocar em vídeo uma coisa que antes para mim era difícil. Então eu acredito que esse é o fluxo natural das coisas e que daqui a algum tempo eu vou conseguir criar conteúdos muito melhores, vou conseguir ter relações mais eu-tu com o meu público e talvez eles consigam sentir aquilo que eu sinto quando eu tô falando sobre conteúdo, sobre posicionamento, sobre dizer que isso aqui é importante, porque é. As pessoas precisam da gente, as pessoas precisam de bons profissionais e até me arrepia isso porque a gente precisa, a gente não entrega o nosso pior para as pessoas, a gente entrega o nosso melhor. Isso é importante demais para ficar só com a gente. A gente precisa aparecer. As pessoas precisam de nós. Nós que somos bons naquilo que fazemos, a gente precisa aparecer. Porque se a gente não aparece, outro aparece. E esse outro que aparece pode ser a pessoa que frustra essa pessoa ao ponto dela nunca mais acreditar que aquilo funcione. Olha, por exemplo, a questão, marketing não funciona. Pô, marketing é a forma da gente estrategicamente ou humanamente mostrar pro outro que aquilo que a gente faz é importante. Como que isso não é importante? Como que isso não resolve a maioria dos problemas? Marketing é uma das coisas mais bonitas do mundo, porque a gente consegue destilar aquilo que a gente acredita de uma forma racional, lógica, processual e conectiva. Como que isso não funciona? Isso é o que torna único cada negócio, cada coisa. O marketing é como se fosse a alma da parada. E isso é incrível. E é esse o meu objetivo. Eu quero me tornar especialista em pessoas que utilizam marketing como um canal de conexão. Uso o tráfego como uma ferramenta de de propulsionar, de conectar ideias com outras pessoas, mas que também trabalha como posicionamento, como direcionamento de marca, como algo que ocupe o espaço mental, algo que crie o princípio de familiaridade e algo que demonstre o handicap que a pessoa tem, porque aquilo que ela está mostrando, aquilo que ela está investindo, tem um valor muito grande para ficar só com ela. Então é isso que eu penso sobre conteúdo, sobre o eu-tu, sobre o eu-isso. E isso é importante demais também para ficar só comigo. Tamo junto.